12 de maio de 2015, Milan rescinde com Robinho e atacante fica livre para acertar permanência no Santos. Hoje tem Verdão em campo. Veja diretamente do Allianz Parque os preparativos para o duelo com o Sampaio Corrêa. Corinthians faz treino aberto na arena antes de enfrentar o Guarani do Paraguai. Com Michel Bastos de volta, São Paulo já está em Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro. Raposa aposta na força da torcida para conseguir a vaga. Galo acredita em classificação no Beira-Rio. E Inter promete ir para cima em busca das quartas de final da Libertadores. E ainda o Mundial de Surf no Rio de Janeiro e os preparativos para o jogaço entre Real Madrid e Juventus pela UEFA Champions League. Hello, boa noite! Começa a nossa terça-feira. Eu tomei vacina da gripe, tá uma dor no meu braço, mas eu estou aqui, feliz por estar com vocês, com estes homens maravilhosos, comentaristas, Chico Lê e Celso Cardoso. Você que está do outro lado da telinha, os meus câmeras, meus diretores, ô dia bonito, né? Bom, vamos trabalhar? Depois de estrear com empate no Brasileirão, o Palmeiras volta a campo daqui a pouquinho, às 9h50 da noite, para enfrentar o Sampaio Corrêa em partida de volta pela Copa do Brasil. O repórter Osmar Garrafa está neste momento no Allianz Parque, onde acontecerá a partida. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. É isso, às 21h50, Palmeiras e Sampaio Corrêa, a sequência da Copa do Brasil. Como você bem disse, a estreia do Palmeiras não foi muito boa no Campeonato Brasileiro no último final de semana. O time aqui mesmo em casa contra os reservas do Atlético Mineiro não foi além de um empate em 2-2 e o empate saiu só aos 49 do segundo tempo, acrescentando a isso, claro, a perda do título paulista para o Santos. Então, o Palmeiras hoje, para não deixar nenhuma dúvida, tem que avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Qualquer possibilidade de tropeço, o clima vai pesar, mas todos confiam, a situação é muito boa em termos de classificação. O Palmeiras empatou com gols 1-1 o jogo da ida semana passada lá em São Luís do Maranhão, e agora o Palmeiras joga por um simples empate de 0-0 para chegar à próxima fase. Caso tenhamos empate de 1-1, a decisão da vaga vai para os pênaltis. A partir de 1-1, ou seja, 2-2, 3-3, 4-4, aí esses empates estarão favorecendo a equipe maranhense. Ontem nós acompanhamos a última movimentação, o último trabalho do técnico Oswaldo de Oliveira, e quem conversou conosco foi o lateral Egídio. O Oswaldo não conversou, não adiantou o time, e agora você acompanha aqui no Gazeta Esportiva o último trabalho antes da partida desta noite, que está marcada para as 21h50. O jogo desta noite contra o Sampaio Corrêa é pela Copa do Brasil, mas o empate do final de semana contra o Galo na estreia do Campeonato Brasileiro ainda é assunto no Verdão. Foi um jogo em aberto, onde que o time do Atlético também tem um grande elenco também, que estão juntos há muito tempo. Tivemos diversas oportunidades, como eles também tiveram, mas cabeça no lugar, que estamos no caminho certo para esse ano. Não ter iniciado bem o Campeonato Brasileiro no final de semana e ter perdido recentemente o título paulista para o Santos não significa que o Palmeiras não sonhe alto nas disputas do Brasileirão e na Copa do Brasil. O Palmeiras, qualquer campeonato que entre, ele tem que entrar para brigar pelo título. E o nosso objetivo, com certeza, é chegar à final e, se Deus quiser, ganhar o título da Copa do Brasil. E do Brasileiro, o mínimo para a gente é se classificar para a Libertadores. Para atingir esses objetivos, o Palmeiras sabe que nem pode pensar num tropeço logo mais contra o Sampaio Corrêa em casa pela Copa do Brasil. Realmente temos a obrigação de vencer esse jogo para poder seguirmos em frente na Copa do Brasil. Um simples empate por 0-0 logo mais à noite garante o Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil. O time não está definido. O técnico Oswaldo de Oliveira está fazendo mistério. E colocar em campo titulares ou reservas é uma decisão que cabe única e exclusivamente ao treinador palmeirense. O professor Oswaldo, ele sabe muito bem o que faz, é muito experiente. Então, o que ele decidiu, o time que jogar, certamente vai ser o melhor para o Palmeiras para esse jogo. E quando tiver a oportunidade, aproveitar da melhor maneira possível. Estou treinando bem e doando o máximo aí para quando surgir a oportunidade me firmar no Palmeiras. Tá certo. Aí, portanto, Michele, o Oswaldo não definiu a equipe, a tendência de um time mesclado logo mais. Vale lembrar que 22.500 ingressos aproximadamente foram vendidos. É a carga total. Hoje, o anel superior, ele não estará aberto à torcida do Palmeiras, somente a torcida
do visitante. Então, somente o anel inferior foi colocado à venda, cerca de 22 mil ingressos. Daqui a pouco voltamos aqui do Allianz Parque com mais informações de Palmeiras e Sampaio Corrêa, partida que começa às 21 horas, mais 50 minutos. Michele. Tá certo, Osmar Garrafa. Que imagem bonita, né? Essa do Garrafa com o estádio ali, o Allianz Parque de fundo. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tarefa tranquila para o Palmeiras. Não vejo, não vejo grandes problemas. Alguém pode até me lembrar, Palmeiras já foi eliminado pelo Santo André, já foi eliminado pelo Ceará, já foi eliminado pelo Asa de Arapiraca. É verdade, mas o Palmeiras tem muito mais time. Não acredito, não, em nenhuma surpresa no jogo de logo mais. O senhor acredita, senhor Francisco Lang? Bom, Celso, boa noite a você, boa noite a Michele, boa noite a todos vocês. Eu acho assim, Celso, eu não gostei da estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Foi uma estreia complicada. Na verdade, o futebol que o Palmeiras mostrou contra o Atlético Mineiro, reservas do Atlético Mineiro, que nunca tinham jogado juntos, aquele time nunca tinha jogado junto, nem treino, e o Palmeiras empatou 2-2. Por quê? Porque o Palmeiras mostrou um futebol de Campeonato Paulista. A mesma coisa aconteceu com o Santos diante do Avaí. Só não levou uma goleada do Avaí porque Deus não quis. Né? O santo do goleiro lá, o Vladimir, era forte, porque era para ter levado. Então, eu acho que o Palmeiras e o Santos, eles chegaram na final do Campeonato Paulista, mas isso não quer dizer muita coisa. O Campeonato Paulista não é parâmetro para outras competições. Então, eu acho que hoje o Palmeiras tem que entrar. Que o Oswaldo tem uma tática que eu não gosto muito, que é mais ou menos a tática que o Felipão usou na Copa do Mundo. Entra, vai no abafa, faz 3, 4 gols, ou tenta 1, 2 gols e administra o resultado. E quando não dá certo, né? Então, esse que é o problema. Esses campeonatos, o caso do Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais de maturidade, soltar a bola na hora certa e não partir para o sufoco sem mais nem menos, né? Aí lembra o Brasil, né, que foi campeão assim na Copa das Confederações, que, no sufoco, fazia gol, 2, 3 gols, segurava o resultado, administrava, e na Copa do Mundo não conseguiu fazer. Então, por isso mesmo que a gente perdeu de 7-1 da Alemanha. Agora, e 3-0 da Holanda. Então, eu acho que o Palmeiras tem que ter um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela, tocar mais a bola, administrar mais o jogo desde o início, né? E saber matar o jogo na hora certa. Hoje o Celso tem razão, o adversário é fraco, mas é bom o Palmeiras se acostumando, porque tem o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil. É um campeonato difícil. Começar jogando em casa e empatando é ruim. Foi ruim o resultado para o Palmeiras. Eu espero que hoje o Palmeiras saia melhor e tem que levar o adversário a sério, né? Porque brincar com o adversário que você acha que é ruim, de repente cai na esparrela que caiu o Corinthians. Então, sabe, não levou a sério. Exatamente, não levou a sério o Guarani, achou que o Guarani ia perder de 5, né? Quando na verdade o Guarani ganhou de 2. E daí, como é que vamos fazer? Eu quero ver amanhã. Bom, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net é justamente a seguinte: se no duelo entre Palmeiras e Sampaio Corrêa, o que você acha que vai dar? Você acha que o Palmeiras se classificará para a próxima fase da Copa do Brasil? E aí, Celcinho? Palmeiras, sem sombra de dúvidas. Palmeiras! Chicão? Palmeiras. Palmeiras. Então, vai dar Palmeiras, fique confiante. Agora é hora de conferir a rodada desta noite da Copa do Brasil. 3 partidas começam às 7h30. Cadê a arte, boquinha de bigode? Isso aí. O América de Natal recebe o Atlético Goianiense na Arena das Dunas. Na Arena Independência jogam América Mineiro e Ceará. E em Belém do Pará, o Paysandu enfrenta o ABC. Às 9h50, em Lucas do Rio Verde, o Luverdense encara o Bahia. No mesmo horário, na Arena do Verdão, Allianz Parque, tem Palmeiras e Sampaio Corrêa, não é a Arena do Verdão, é Allianz Parque. O UEFA Champions League, o Barcelona carimbou o passaporte e é o primeiro classificado para a decisão da principal competição de clubes da Europa. Na Allianz Arena, o Bayern de Munique saiu na frente com menos de 10 minutos de jogo, mas viu o trio sul-americano Messi, Suárez e Neymar funcionar 2 vezes e virar o placar ainda na primeira etapa com 2 gols do brasileiro. No segundo tempo, Lewandowski, não juiz o outro, e Miller viraram o jogo, mas a vitória por 3-2 não foi suficiente para virar o placar agregado. Amanhã é a vez de Real Madrid e Juventus decidirem quem enfrenta o Barça na decisão.
O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, deve promover mudanças no time titular da equipe para o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra a Juventus. Isso porque o atacante francês Karim Benzema está recuperado de uma lesão no tornozelo e deve ser usado na partida. Ele está recuperado, mas é um jogador que não atua faz um mês. É uma dúvida que tenho. Começar o jogo com ele por causa de toda a habilidade que ele possui ou entrar com ele no decorrer da partida, no segundo tempo, quando o ritmo do jogo tiver caído um pouco. Pode ser que na segunda parte o ritmo do partido está um pouquinho mais baixo. O time bianconero também terá a volta de um jogador importante para a decisão de amanhã. A confirmação da presença do volante Paul Pogba foi feita pelo técnico Massimiliano Allegri durante o reconhecimento do gramado do estádio Santiago Bernabéu. Quanto ao Pogba, ele está bem e creio que deve começar a partida. A equipe merengue precisa apenas de uma vitória simples para garantir um lugar na decisão do campeonato. Isso porque no primeiro jogo realizado em Turim, a Vecchia Senhora venceu por 2-1. Ancelotti acredita que mesmo com a vantagem do empate para os italianos, eles não devem jogar na retranca. A Juve tem uma identidade e estilo de jogo próprio. Não acredito que eles vão mudar isso por causa da pequena vantagem que eles possuem. Eles são um time acostumados a jogar futebol. A afirmação de Ancelotti reflete no que disse o técnico da Juventus. Domani sera é quase impossível fazer 0-0. Amanhã vai ser quase impossível terminar em 0-0. Teremos de jogar uma partida diferente. Um excelente jogo do ponto de vista técnico, de ataque e construção de jogadas. Quando seremos sob pressão. Ci vuole coraggio, porque temos que ser corajosos. Estamos a 95 minutos de distância do aeroporto de Berlim. Eu acredito que podemos chegar lá. É uma grande oportunidade e ninguém acreditava na gente. Importante que all'inizio nessuno si aspettava. A decisão da Champions está marcada para o dia 6 de junho na cidade alemã de Berlim. Berlim que pode de repente ter um Real Madrid e Barcelona. Já imaginou uma situação dessa? Real Madrid e Barcelona seria a final dos sonhos. O Barcelona hoje fez a parte dele, perdeu, é verdade, perdeu por 3-2. O Bayern é um timaço, mas não conseguiu, perdeu o jogo no Camp Nou, quando levou 3-0. Aquilo foi um desastre, não teve chance de reação hoje. E a Juventus, eu diria que é o patinho feio da história. É um time grande, um time que tem camisa, tem tradição, mas é o mais fraco dos quatro, né? É a Juventus. Seria uma grande surpresa. Mas tem aquela coisa da marcação muito forte, né, Chico? Não é um time bobo, de repente consegue ali fazer aquele catenaccio, que se diz que se diz em italiano, né? Que é o cadeado. O cadeado. Faz ali aquele catenaccio, o Real Madrid não consegue. E a Juventus sabe fazer isso muito bem. Sim, claro, é a escola italiana, né? Quer dizer, então de repente arma ali aquela retranca e o Real Madrid não consegue furar e teremos uma surpresa aí. Mas claro, a lógica aponta para a final dos sonhos. Barcelona e Real Madrid. É jogo para parar tudo, Chico. Para tudo e só prestar atenção nessa partida. Bom, falando desse jogo de amanhã, eu acredito que uma das grandes preocupações do Real Madrid vai ter que ser com o Tevez, né? Com o Carlito Tevez, que ele está fazendo um gol por jogo. Nem vou perguntar se você vai torcer para a Juventus. Eu vou torcer para a Juventus, lógico. Primeiro porque é preto e branco, né? E me lembra o Corinthians, né? E vou torcer sim. E principalmente para o Carlito Tevez, que na verdade ele não jogou no Boca, ele jogou no Corinthians, né? Essa que é a grande verdade. E daqui que ele foi para a Europa e conseguiu no Boca ele foi campeão da Libertadores, Chico. 4 vezes, 4 campeonatos seguidos nacionais para a Juventus. Quer dizer, e por que não chegar na final da Liga dos Campeões na base do futebol, do bom e velho futebol italiano, né? Que sabe jogar na retranca, mas também tem jogadores para decidir lá na frente. Por isso que não é à toa que a Itália é 4 vezes campeã do mundo, não é verdade? O Brasil 5. Agora, esse jogo de hoje, na verdade, a pergunta é a seguinte que se faz. Cadê o futebol alemão? Cadê o futebol alemão? Ué,
Não era o maior futebol do mundo, não era o futebol que aprendeu a jogar, não era o futebol que encantou com 7-1 sobre o Brasil, não é o futebol que ganhou de 1-0 na prorrogação da Argentina, o grande futebol alemão, que organização, 14 anos para chegar a uma final, 14 anos, e pelo jeito vão ficar mais 14 anos para chegar em outra. Para de puxar o saco desses caras, eles não tem o futebol melhor do mundo, não. É um futebol hoje, está tudo equilibrado. Se você parar um pouco para pensar, o latino ainda é o grande jogador de futebol. Vê o Messi, vê o Neymar, vê esse menino Suárez, o mordedor, o vampiro Suárez, né? O canibal Suárez. Né? Eles que dão vida para o futebol europeu. Vê o Carlito Tevez, é o cara que carrega a seleção nas costas. O Cristiano Ronaldo, português, Cristiano Ronaldo, que jogador alemão, jogador disciplinado, cumpre isso, cumpre aquilo. Mas às vezes a disciplina pouco importa. Você tem que ter improvisação, você tem que saber fazer um gol, você tem que dar um drible. O gol do Lewandowski hoje foi um golaço, um gol de futebol de salão. Mas o dele foi um golaço, e os outros? O último deles lá, o terceiro gol, que foi do Miller, também bateu de fora da área, de chapa de pé. Mas isso é raro no futebol alemão. Não tem aquele drible, não tem aquela coisa. Então, então o negócio, foi casual o 7-1? Eu estou achando que foi. Nunca mais vai acontecer um 7-1 para a Alemanha numa final para o Brasil. Nunca mais. Pode esquecer, cara. Pode esquecer. Hoje o Galvão Bueno na transmissão falou uma coisa que ele tem razão. Se o Felipão tivesse jogado como jogou o Barcelona hoje no segundo tempo, com 3 zagueiros e 2 volantes na cabeça de área, aqui para você que levava 7-1... Perder de 4. Não ia perder. Não ia perder. Não ia perder. E outra coisa, hoje jogou o Neymar, né, para o Barcelona, fez 2 gols. E se ele tivesse jogado para o Brasil, quantos gols ele faria? Então, o que eu digo para você é o seguinte, a Alemanha é uma mentira, essa que é a verdade. Ela teve sorte o ano passado, de ganhar a Copa. Depois perdeu a Copa dos Campeões aí para o Real Madrid. O Real Madrid sim que pode ser bi da Liga dos Campeões. E é isso, não teve mais nenhum bom resultado. Então vamos parar de puxar o saco desses alemães, porque eles são ruins de bola, são grossos. O drible que o Messi deu no Boateng, coitado do Boateng, até agora está procurando o Messi. Hoje ele chegou e falou, muito prazer, eu sou Boateng. Bom é o Guarani do Paraguai, né, Chico? Não é da questão de comparar, não dá para comparar o futebol sul-americano com o futebol europeu. Mas não dá para ficar endeusando quem não merece. Então, os alemães, eles tiveram sorte o ano passado, essa é a grande verdade. Tiveram sorte e se organizaram um pouquinho melhor. Só isso, mais nada. E agora vão virar saco de pancada. Eu quero ver o próximo Brasil e Alemanha. O Neymar do Brasil, né? Inteiro. Você acabou de falar que a Itália ganhou 4 títulos mundiais, você tinha que respeitar. A Alemanha também tem 4. Né? Então, não são bobos, né, Chico? Não são bobos, eu estou falando. Então, eu acho que vai dar, que a gente tem que repensar esse negócio de endeusar o futebol da Alemanha. Muito jornalista faz isso para ficar enchendo o saco da CBF, porque lá tem dirigentes que a gente não gosta. Então a gente fica enchendo o saco deles. Você está me incluindo nessa ou não? Você é um deles, Flávio Prado é outro. Vocês não gostam dos caras que estão lá. Então vocês ficam pegando no pé da CBF. Mas isso não quer dizer que o futebol brasileiro está falido. Não está, não. Eu cravo. Não está, não. O jogador de futebol brasileiro é o melhor do mundo. Tanto é verdade que hoje o Neymar executou o que tinha que executar. Bom, seleção brasileira. Vamos falar da seleção então, já que o Chico Lang está falando da seleção. Na noite de ontem, a CBF divulgou a lista completa dos 30 convocados para a Copa América, incluindo 7 jogadores que ficam pré-inscritos caso algum atleta precise ser substituído. E tem surpresas entre esses 7, hein? São eles, o goleiro Neto, da Fiorentina, o zagueiro Gil, do Corinthians, os meias Felipe Anderson, da Lazio, Fred, do Shakhtar Donetsk, Rafael Alcântara, do Barcelona e Kaká, o Kaká, do Orlando City, além do atacante Leandro Damião, do Cruzeiro. Vocês gostaram dos nomes? Celso Chico, ficou faltando alguém? O que você acha? Kaká? Mas não é para formar aí uma seleção e tal, pá? Sinceramente, diferentemente do Chico, eu não critico a seleção, não, e na CBF por causa dos homens que estão lá. Isso também, na verdade, saber quem está hoje à frente da CBF me deixa ainda mais desolado, sem perspectiva. Mas a seleção, apesar da invencibilidade sob o comando do Dunga, sabe, não me empolga. Quero ver quando começar a eliminatória. Aí o bicho vai pegar. Copa América,
Okay. Chico, esse goleiro Neto da Fiorentina aqui, Gil do Corinthians, você concorda? Vai desfocar o Corinthians, né? Isso que é triste. Mas jogou mal, hein, contra o Guarani lá do Paraguai. Não, jogou mal, mas ele é bom jogador. Seleção é seleção, é outra coisa. Só serão chamados se alguém se machucar, né? Ah, sim. Aí sim. Mas eu estou dizendo a você o seguinte, eu sinceramente acho que sim, eu acho que foi principalmente o Kaká. Eu tenho visto os jogos do Kaká e o Kaká tem mostrado um bom futebol. E ele pode ainda ser útil para a seleção brasileira por causa da experiência, por causa da mobilidade tática que ele tem no campo, né? Como um líder, como o Robinho, né? O Robinho também foi convocado mais por isso do que por qualquer outro motivo. Mas quem vai ter que resolver é essa nova geração mesmo, a geração Neymar. Essa que vai segurar o rojão até por toda a eliminatória e também depois na Copa da Rússia, se Deus quiser. Bom, está acontecendo na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf. E logo no primeiro dia de disputas, os brasileiros fizeram a festa da torcida que encheu as areias para prestigiar os representantes da Brazilian Storm. Gabriel Medina, Adriano de Souza, Felipe Toledo, Jadson André, Wigoli Dantas, e Ítalo Ferreira venceram suas baterias e avançaram direto para a terceira fase da disputa. O paulista Miguel Pupo não venceu a bateria, mas disputará a repescagem. Uma das principais esperanças de título para o Brasil no surf é o Felipe Toledo. O paulista de Ubatuba, no litoral norte, conversou com a nossa reportagem sobre o momento na carreira e a etapa brasileira no Mundial de Surf. Felipe Toledo por Felipe Toledo. Eu gosto de surfar bem radical, eu gosto de dar manobras inovadoras, eu gosto de querer inventar moda. E foi com esse surf de personalidade que o paulista de Ubatuba conquistou o título de Gold Coast, etapa que abriu a temporada 2015 da Liga Mundial na Austrália. Foi um dos melhores momentos da minha vida, sem dúvida, melhores momentos da minha carreira. Uma sensação muito boa, sensação, acho que não tem como explicar. Uma emoção de ver aquela praia lotada, todo mundo ali, meu pai chorando, e eu, caramba, o que isso está acontecendo? Com apenas 20 anos, o caçula da elite do surf ocupa a terceira posição do ranking mundial, logo atrás do australiano Mick Fanning e do brasileiro Adriano de Souza, o mineirinho, atual líder da liga. E por falar em Brasil, a etapa do Rio de Janeiro na praia da Barra da Tijuca promete ser mais especial do que nunca para os membros da Brazilian Storm. Eu acho que depois do título do Gabriel, o patamar, o nível que o surf chegou é um nível que a gente nunca viu antes. Eu acho que a tendência da mídia, de brasileiro sair de lá campeão, sair de lá com a lycra amarela, então acho que tem tudo para ser um dos melhores eventos do ano. No ano passado, em Pipeline, no Havaí, Filipinho foi o primeiro a dar um abraço em Gabriel Medina, assim que o amigo se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial. Em 2015, ele quer provar que sim, um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. E com uma tempestade dessas, fica mais fácil ainda. Foi emocionante estar ali com ele, foi o primeiro cara a dar um abraço, sentir aquela emoção que ele estava transmitindo ali, foi impactante, eu fiquei emocionado junto com ele também, foi um feito histórico para o surf, Mas espero que um dia ele possa retribuir esse abraço. Quero mandar um beijo especial para começar, peraí, não roda, pro Ale Ferreira, Ale Garcia, esquece Ferreira, o Ale Garcia, lá de Franca, da Sândalo Calçados, que em breve estará conosco, se Deus quiser, no Mesa Redonda, certo, Ale Garcia? E venha nos visitar no Mesa Redonda, tá bom? Eu quero um sapato da Sândalo, tá bom? Legal. E um beijo também pro Elias, da Chácara Santana, um beijo especialíssimo pro nosso telespectador, que é músico, que é compositor, é arranjador também, Sérgio Signorelli, que fez aniversário ontem, dia 11 de maio, beijo pra você, Sérgio, e felicidades para minha amiga maravilhosa, que fez aniversário ontem também, e eu esqueci o aniversário de todo mundo ontem, é a mãe do Felipe. Agora ela não é mais a Ana Paula Alves, ela é agora a mãe do Felipe. Ana, muita saúde, muita felicidade para você, hoje e sempre, a gente tá junto, e o melhor presente de todos você já tem nos seus braços, né, minha amiga? Um beijo de coração, te amo.
Dirigentes e torcedores santistas tiveram uma importante notícia nesta terça-feira. O atacante Robinho acertou a rescisão do contrato com o Milan e está livre para negociar um novo acerto com o Santos. A rescisão foi confirmada pela advogada e representante do jogador Marisa Alija. O contrato do Rei das Pedaladas com a equipe italiana ia até junho de 2016. Agora o Robinho deve aguardar o retorno do presidente Modesto Roma, que está na Itália. A partir do dia 1º de julho, ele poderá negociar com qualquer outra equipe. Além de um novo acordo financeiro, a diretoria do Peixe vai precisar quitar os 7 meses de atraso no direito de imagem do jogador. Ô, Michele, tem uma coisinha só. O cara fica ligado aí no Mesa Redonda de domingo, porque o Modesto Roma vem no Mesa. Vem no Mesa. Então, de repente, ele pode até dizer se o Robinho já renovou ou não renovou. Então, você fica ligado, o Modesto Roma é um dos convidados, Júnior, né? Eu não vou falar do pai, que o pai já morreu faz tempo. Então, o Modesto Roma Júnior, o Modesto Roma, presidente do Santos, vai estar no Mesa Redonda Futebol Debate e vai ser muito legal. Vai ser um bate-papo muito franco, muito aberto. Ele que é um santista de coração. E tomara mesmo que ele consiga segurar o Robinho lá no Santos, né? Porque se ele não segurar o Robinho no Santos, tem time para o Robinho jogar no Brasil tranquilamente. O Cruzeiro é um deles, que já está na boca. Já está na boca. Está esperando o Santos não acertar com o Robinho para pegar o Robinho para levar lá para tentar entrar lá, tentar substituir o Everton Ribeiro e todo mundo que saiu. O Cruzeiro é um que está na boca. Mas eu acredito que o Modesto Roma consiga convencer o Robinho que ama Santos, é de Santos, gosta muito do time, do clube, né? E foi campeão, acabou de ser campeão agora. Ele é ídolo entre os próprios jogadores, isso é importante, referência. Então, Mesa Redonda Futebol Debate, o Flávio Prado, que é o nosso comandante da mesa, recebe a visita do Modesto Roma. E o Modesto Roma vai dizer se Robinho fica ou não fica. Eu já estou avisando na terça-feira, depois não vou ficar dizendo que eu não avisei. Então, se você perder essa entrevista, você é um Zé Mané. Sobre o Robinho, há duas questões. Uma delas é o custo-benefício. Que o Robinho é importante para o Santos, não se discute. Se o Santos quiser aspirar alguma coisa no Campeonato Brasileiro, tem que contar com o Robinho. Por outro lado, trata-se de um jogador caro. Está faltando dinheiro, tanto que o Santos não paga há 7 meses. Vai ter que fazer uma engenharia financeira para manter o Robinho. Então tem que avaliar direitinho a relação custo-benefício. Que ele é importante, isso não se discute. O Santos com o Robinho é um, o Santos sem Robinho é outro. Agora, precisa ver como vai arrumar dinheiro, né? Já está devendo 7 meses, tem que renovar o contrato. Não é muito diferente, por exemplo, do Corinthians com o Guerreiro, mas isso é assunto para a sequência do Gazeta Esportiva. Bom, e o Ale Garcia, que está aqui em nossos estúdios, lá de Franca, da Sândalo Calçados, torce para que time? Corinthians! Ai, é um homem inteligente, Seja bem-vindo. Traga o que você quiser, que você vai ser muito bem recebido aqui. Esse é o cara. O cara é ele. O cara não sou eu, o cara é ele. Muito bem, e voltamos a falar de Copa do Brasil. Vamos direto para o Allianz Parque, onde o repórter Osmar Garrafa está a postos para acompanhar a partida. Boa noite mais uma vez, Garrafa. Já tem torcedor chegando aí ao estádio ou os portões ainda não abriram? Portões ainda fechados, Michele. Somente movimentação do lado externo. A movimentação é pequena, o jogo começa às 21h50, é apenas aquela movimentação do rush. E também o trânsito começa a ficar um pouco pesado do lado externo, em função dessa garoa que cai aqui toda tarde na zona oeste da cidade de São Paulo. O Palmeiras está concentrado, deve chegar aqui por volta das 20h30, 20h15. Aí os jogadores vão para o vestiário, a última palavra de ordem do técnico Oswaldo de Oliveira. E aí, quem sabe, a divulgação da equipe para nós jornalistas, porque ontem, como acompanhamos anteriormente na nossa primeira entrada, na reportagem, o Palmeiras está indefinido, mas já sabemos que alguns jogadores ficam de fora. O Arouca, por exemplo, jogador que está se recuperando de lesão, ontem deu voltas em torno do gramado, mas não reúne condições. Cleiton Xavier fica de fora, de acordo com a movimentação de ontem. O próprio Valdívia não deve jogar, o Robinho, e aí o Oswaldo de Oliveira deve colocar em campo uma equipe mista. Repito, o Palmeiras necessita de um empate por 0-0, porque no jogo da ida lá em São Luís do Maranhão aconteceu um empate com gols, 1-1, e agora o Palmeiras 0-0. Se classifica
1 a 1. Obviamente, a decisão vai para os pênaltis e empate com mais de 2 gols, 2 ou mais gols, a classificação vai para a equipe de São Luís, no caso Sampaio Corrêa. E, obviamente, vitória de qualquer lado classifica o vencedor. Vale lembrar também que o jogador Renato foi confirmado hoje, hein? Jogador que vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, será emprestado ao Joinville. Portanto, o Renato, que óbvio, o campeonato começou agora, só fez uma partida, ficou à disposição de uma partida, ele pode se transferir, então o Renato vai por empréstimo para o Joinville. Como anda a situação do Valdívia? Você pode me perguntar, Michele. A situação do Valdívia é a seguinte: o pai do jogador continua conversando com a diretoria do Palmeiras, a proposta do Palmeiras é aquela de produtividade, gera, né, uma insegurança muito grande no atleta e nos seus procuradores, e por isso o acordo ainda não foi firmado. Vale lembrar que o Valdívia está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube, porque o término do vínculo dele com o Palmeiras acontece no mês de agosto. Por falar em Valdívia, o Valdívia foi convocado hoje para a Copa América. Estará à disposição do técnico Jorge Sampaoli, daqui a 30 dias começando a Copa América, então o Valdívia já vai se desligar do Palmeiras. E aí só vai voltar mesmo se tiver contrato renovado ou não com o clube. Gabriel Jesus também não estará em campo e nem à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira. Hoje não vai ter aquela história, Gabriel! Hoje não tem aquela história porque o Gabriel está na seleção sub-20. Claudinei gosta, né? O Oswaldo de Oliveira fica ele diz, Gabriel, tal. O Gabriel está com a seleção sub-20. Hoje, então, as cornetas, fora essa que está ao fundo aqui, não vão soar no ouvido do técnico palmeirense. Portões fechados, temperatura promete ser baixa em termos de graus, mas em termos de apoio, esses 23 mil lugares, exatamente desse setor que estamos falando, já estão todos esgotados. O anel superior, repito, não será aberto para Palmeiras e Sampaio Corrêa. Se você quiser vir, Michele, com certeza será muito bem recebida pela torcida palmeirense. O Celso também, já não posso dizer o mesmo do meu amigo Chico Lang, tá certo, Michele? O Lang será o mais ovacionado, Osmar Garrafa. Aí que você se engana, que ele tem um coro especial. Ele é o único que tem um coro especial. Todo mundo fala assim, ó, Chico Lang, querido, não é? É mais ou menos isso, eu me esqueci aqui direitinho. Garrafa, bom trabalho pra você, fica agasalhado aí pra não pegar gripe. Fala, Celso. Não, só gostei dele. Gabriel! Sensacional. É claro que ele Parabéns, hein, deu uma desafinadinha porque ele não é um cantor como o Celso Não, mas Cardoso. ficou legal, ficou bacana. Gabriel! Garrafa rasa, adorei o Gabriel. Bom, seguinte, olha, contra Sampaio Corrêa tá lotado, hein, o estádio lá, os 23 mil ingressos, tudo o que vendeu, é como, né? o Garrafa avisou, hoje só a parte de baixo, só a parte de baixo, né? Também ninguém explicou porque a parte de cima não, né? Porque tá chovendo. Não está chovendo, tá tudo coberto lá, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que eu quero mandar um beijo para a mãe do Garrafa, antes que eu me esqueça, né? Porque a mãe do Garrafa é uma senhora muito paciente, bondosa. Respira. Respira. Merece todo o nosso carinho. Meigo. Eu vou assistir o jogo. Bom, a Libertadores vai ter uma partida nesta noite. O Santa Fé da Colômbia recebe às 9h30 no estádio El Campín, em Bogotá, o Estudiantes da Argentina. No primeiro confronto, os argentinos venceram por 2-1. O vencedor deste duelo vai enfrentar o Internacional ou o Atlético Mineiro na próxima fase. E voltamos a falar da Libertadores. Internacional e Atlético Mineiro decidem amanhã uma vaga para as quartas de final. No primeiro jogo, tudo igual, 2-2. Para o confronto de amanhã, o Colorado aposta na pressão da torcida, que vai lotar o Beira-Rio. Corinthians também, né? Já o Galo vai na base, mais uma vez, do eu acredito, para eliminar a equipe gaúcha. Corinthians também. O torcedor do Atlético tem mais do que motivos para acreditar que é possível a nossa classificação. Até por tudo que essa equipe vem fazendo, vem demonstrando nas suas principais conquistas, o poder de superação, e vai ser mais uma vez assim, na base da superação, na base da entrega, né, que é o tipo de jogo que nossa equipe tem se mostrado muito forte, né, nesse jogo onde o emocional da equipe realmente cresce muito nesse tipo de situação. Independente do resultado lá, a gente ia jogar para vencer aqui, então vamos para cima em busca do resultado positivo, que a gente não perde para ele muito tempo aí que não perdemos aqui para eles, então pensar em vencer e ganhar a vitória. Estamos con mucha confianza, el partido de local no merecimos empatar, merecíamos ganar y sin embargo encontramos el empate a último minuto, así que ahora sabemos que depende solo de nosotros, que tenemos que ganar y traer la clasificación para Belo Horizonte, así que espero
espero poder estar a la altura como lo estuve los otros partidos de definición, así que esperemos que todo el equipo esté bien. Independente de eu entrar no primeiro tempo e começar jogando ou no segundo, eu vou entrar e vou ajudar. Claro que no segundo tempo vai estar menos cansado do que os que estava. Mas o que ele decidir eu respeito, porque ele é um grande técnico e sabe o que faz. Há um belo jogo, viu, Chico? Eu me lembro no final dos anos 70 que Inter e Atlético Mineiro tinham bons times. O Inter foi tricampeão brasileiro, o Atlético Mineiro também chegou a ser vice em 77, mas eram timaços. Eles sempre protagonizaram bons confrontos pela semifinal de Campeonato Brasileiro e tal. E agora tem um novo confronto pela Libertadores. No primeiro jogo, o Atlético marcou um gol no último minuto, já nos acréscimos, na Bacia das Almas, que mostra essa história do Atlético, né, de sempre se superar. Então, eu não acho que porque empatou em casa 2-2, vai estar fora da Libertadores, não, que vai jogar em Porto Alegre. Muito pelo contrário, é bom lembrar que o Atlético Mineiro tem essa história de virar jogo, é um bom time. No papel, eu acho até o Inter melhor. Eu acho que o Inter é um dos favoritos, melhor, inclusive, né? Para ganhar o Campeonato Brasileiro, inclusive. Mas é um jogo só, né, Chico? Então tem essa mística do Atlético. Eu não sei não, acho que pode dar Atlético lá em Porto Alegre. Para você ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro, o Inter começou perdendo, né? 3-0. Começou perdendo 3-0 do Atlético Paranaense, né? Mas começou perdendo. O Atlético Mineiro, mesmo com o time reserva, empatou com o Palmeiras aqui. Não ganhou porque o juiz deu 5 minutos e e não jogou mal, não. E o menino Rafael Marques fez o gol já faltando 10 segundos para acabar o jogo. Quer dizer, o Palmeiras que deu sorte. Eu acho assim que o Atlético Mineiro hoje está mais preparado para disputar o mata-mata que o Internacional. Mas o Internacional tem muito mais time. Tem muito mais time. Por exemplo, esse Valdívia aí, aqui é o Valdívia certo. Embora ele seja o genérico, né? Ele é o Valdívia genérico. É o Valdívia que ganhou o apelido, porque é parecido, lembra a cara do Valdívia. Funciona, né? Mas esse funciona mais que o Valdívia. Faz um gol por jogo, não é chinelinho, né? Não diz que está toda hora machucado, né? Então, quer dizer, esse é o cara. E amanhã ele pode decidir a partida. E lá está o Jorge Henrique, né, também, que é esse Corinthians. E o Garrafa falou que o Valdívia do Palmeiras vai ser chamado, né, para jogar pelo Chile e vai tocar o Palmeiras. Qual a novidade, né? Vencer ou vencer, essa é a missão do Cruzeiro, que vai precisar se recuperar da derrota por 1-0 no primeiro confronto contra o São Paulo para seguir na competição. O volante Williams falou da expectativa para o jogo de amanhã no Mineirão. Confira. Temos uma derrota, mas dentro de casa a gente tem que se impor, dentro de casa com o nosso torcedor. Então a gente espera que o professor possa explicar até quarta-feira o que a gente pode fazer de melhor para a gente chegar dentro de campo e não poder errar e sair de lá com a classificação. Crendo ou não, é um jogo de vida ou morte, né? Então a gente está com o espírito de Libertadores, a gente tem esse espírito dentro de casa, ainda a gente já demonstrou que nós podemos vencer dentro de casa com o nosso torcedor. Então a gente espera que nós possamos fazer grande jogo na quarta-feira e sair de lá com a classificação. O nosso contato agora é com o repórter Adriano Dolfo, que está neste momento na Arena em Itaquera acompanhando o treino do Corinthians, que amanhã recebe o Guarani do Paraguai em jogo que vale uma vaga para as quartas de final da Libertadores. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Michele, a todos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva. Falamos aqui em frente à Arena Itaquera. Nesse momento, temperatura baixando, em torno de 17 graus, uma fina garoa caindo sobre o estádio, dia que ficou marcado pelo treinamento do Corinthians na véspera do duelo decisivo contra o Guarani, com a presença da torcida pela primeira vez na história da nova arena. A gente preparou um VT para contar um pouco dessa história. Vamos acompanhar. Parecia dia de jogo. Cerca de 5.000 pessoas lotaram uma parte da arquibancada da Arena Corinthians. Durante todo o treinamento, não pararam de gritar um só minuto. Um calor humano e um incentivo importantes na visão dos jogadores na véspera da partida. E todos que vieram até a Arena Corinthians puderam acompanhar de pertinho tudo que o técnico Tite estava preparando ali no gramado. E com uma novidade na equipe. Muito feliz, né, com a presença do torcedor. Isso não é nenhuma surpresa pra gente. A gente sabe que pode contar com ele
em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins, né? Nunca nos deixaram na mão. A gente sabe que ficou devendo no primeiro jogo e a gente quer retribuir da melhor maneira amanhã, né? Buscando essa classificação, se entregando desde o começo do jogo. Eu tenho certeza que com o apoio deles pode acontecer essa classificação. Sem eles vai ficar muito mais difícil, mas a gente está muito confiante e a preparação foi muito bem feita para esse jogo. Lembrando que o técnico Tite não terá à disposição para essa partida o atacante Emerson Sheik, suspenso pela Conmebol por 3 partidas. Naquele jogo ainda contra o São Paulo, a entidade entendeu que foi um ato hostil do jogador. E agora há pouco o técnico Tite treinou a equipe com o atacante Malcom entre os titulares. Quem veio à sala de coletivas para bater um papo com a imprensa foi o presidente do clube, Roberto Andrade, que falou também sobre a questão dos salários atrasados no clube. Esse Malcom é... Então, bom, nós tivemos um pequeno probleminha técnico, mas é capaz do Malcom resolver essa situação, porque a marcação em cima do Guerreiro está muito grande, né, Chico Lang? Eu acho assim, o Malcom jogou muito bem contra o Guarani. Renovou com o Corinthians, o salário aumentou. O Corinthians entrou à vontade, agora está mostrando um futebol mais solto. E ele está se dando muito bem pela ponta direita, né? Ele está caindo pela direita, voltando na marcação, ajudando seja lá o Fagner ou o Edilson pela lateral dele também na marcação. E é um cara que não faz falta e vai para cima. E não vamos nos esquecer que o Michael executou a Portuguesa, marcou 2 golaços contra a Portuguesa. Malcom. É o Malcom, né? Malcom. Esse cara tem um nome complicado. M-A-L-C-O-M. Do Malcom X. Malcom. Malcom Montgomery, isso. Malcom Montgomery. Não, Montgomery não, é só Malcom. A inspiração foi Malcom Blender. Malcom enfim, X. Não importa, Malcom X. O que importa é que esse menino tá com vontade. Coisa que outros jogadores não estão mostrando, né? Outros jogadores do time não estão mostrando. E ele não tem medo. Para ele, a camisa do Corinthians não pesa. E com a torcida aí apoiando, não sei quem teve a ideia de abrir para a torcida ver, mas jogou no psicológico agora. Né? Apelou para o psicológico, para o time se sentir apoiado, né? Amparado. Mas isso é uma faca de 2 legumes, como diria o Vicente Mateus. Pode criar também uma ansiedade maior. Uma ansiedade maior ainda, e aí a coisa complica. Eu acho assim, quanto mais você fizer arroz com feijão nessas horas, é melhor. Então, se não tivesse que abrir para a torcida, não abre. Para que abrir para a torcida? Porque para sentir a pressão, acho já, Chicão, também. Não, mas é pressão demais. Né? É complicado. Já vão ficar em cima. Se não sai o gol até os 10 minutos, vai ser Cria uma ansiedade desnecessária. Uma ansiedade danada. Mas aí tem que sair o primeiro e o segundo, porque mas aí também, Chico, não interessa. Eu acho que aí tem um outro lado. Eu concordo com você. Acho também que abrir os portões num momento como esse, em vez de ajudar, pode criar uma certa ansiedade. Que é? Mas aí você tem um técnico, tá aí, o Tite, que é um cara que sabe lidar muito bem com o psicológico dos jogadores. Então esse é o cara para fazer realmente a intermediação entre esse apoio da torcida e fazer realmente com que esse apoio se consume e não transforme num peso para os jogadores, numa pressão. E aí, eu acho que a gente tem outros exemplos também. A gente falou agora há pouco do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, quando foi campeão da Libertadores em 2013, perdeu de 2-0 vários jogos na Libertadores, chegou lá no Independência, reverteu. Na Copa do Brasil, no ano passado, o Atlético fez a mesma coisa. Tomou 2-0 do Flamengo no primeiro jogo, venceu por 4-1, perdeu os 2-0 do Corinthians, fez 4-1, com a força da torcida. Então, eu acho que o Tite pode usar esse exemplo do Atlético Mineiro e usar realmente esse estádio de Itaquera, que é o forte do Corinthians. Perdeu um jogo só até hoje, na estreia, nunca mais perdeu, como um trunfo. Eu acho que pode ser apertado, mas acho que da Corinthians. Quer chamar aquela entrevista do presidente? Posso falar? Posso chamar? Pode. Seguinte, claro. o Jordi chamou a entrevista do presidente Roberto Andrade falando sobre o Adriano Dolfi. Chamou a entrevista. Agora sim está no ponto o que Roberto Andrade tem a dizer sobre o atraso nos salários ou nos direitos de imagem dos jogadores do Corinthians. Põe. Em relação aos pagamentos, hoje o time está 100% focado no jogo de amanhã. E eu acho que vale a pena lembrar que desde que eu assumi o mandato em fevereiro,
esse grupo, ou representado por um atleta ou por todos, eu nunca fui cobrado por ninguém. Muito pelo contrário, todo mundo incentivou a nova diretoria para que trabalhássemos. Sabemos que estamos devendo. O que a gente tem conversado bastante com os atletas é um pouco de paciência, porque a gente está trabalhando, buscando uma alternativa para que a solução apareça. E eu só tenho que enaltecer todos os atletas do Corinthians, não só aqueles que têm crédito conosco, mas em relação aos outros também, pela postura, por tudo, que eles vêm se comportando de maneira muito digna, principalmente com a minha pessoa. Então isso me deixa bastante orgulhoso, e sabemos da grande importância do peso do jogo de amanhã, e a parte financeira não me preocupa nem um pouco, que isso está em questão nesse momento. E aí, Celso? O Roberto Andrade nada mais utilizou daquele velho ditado, né? Devo, não nego, pago quando puder. Porque ele não falou quando, né? Falou que vai dar um jeito de pagar. Vai dar um jeito. Ele traduziu realmente para a realidade o velho ditado. Devo, não nego, pago quando puder. E aí, o que pesa favoravelmente é essa compreensão dos jogadores. Eu diria, na verdade, nem tanto compreensão. Acho que é confiança mesmo. O que não deixa digamos, o ambiente pesado é justamente a certeza ou a confiança de que o Corinthians vai cumprir. Sim. O Corinthians já deu sinais, tentou um empréstimo, aí não deu certo porque os bancos não aceitaram as garantias dadas pelo clube. Situação complicada, mas o Corinthians está propenso a pagar, Chico. Acho que isso que importa. Olha, em primeiro lugar, tem jogador que está no Corinthians que devia pagar para estar jogando, não receber. Não, é verdade. Eu não vou aqui criar confusão, mas tem jogador que está decepcionando jogo a jogo. Tinha que pagar para estar jogando no Corinthians. Então tem que esperar um pouco, sim. Segundo lugar, domingo no Mesa Redonda, André Sanches, que é o superintendente de futebol do Corinthians, vai estar aqui ao lado do presidente Modesto Roma dos Santos e vai explicar, sim, o que está acontecendo. Por que o Corinthians, de repente, que estava bem de finanças, estava crescendo, estava pintando como Barcelona sul-americano, de repente está se transformando num entulho, né? Se transformou numa sucata, de repente. Então, ele vai estar aqui e vai explicar direitinho por que está acontecendo isso com o Corinthians. Muito bem, o São Paulo já está em BH, Belo Horizonte, e ainda nesta noite os jogadores fazem o tradicional reconhecimento de gramado no Mineirão. Michel Bastos, recuperado de dengue, deve ir para o jogo. E o capitão Rogério Ceni falou sobre o duelo na chegada do tricolor a Belo Horizonte. São sempre jogos difíceis, complicados, né? Já o equilíbrio mostrado já na primeira partida. Amanhã na casa do adversário, então sempre com muita dificuldade, né? Mas só assim tão valorizada uma competição como a Libertadores. É justo falar que o São Paulo está numa fase ascendente na temporada? Eu acho que vem de bons jogos e principalmente bons resultados, né? Mas isso não garante o futuro, né? Não garante o amanhã, né? Isso é legal para a gente ter como estatística, como base para amanhã, mas para se manter isso tem que fazer um grande jogo amanhã. Qual que é o tamanho da vantagem? Se é que existe uma vantagem muito grande ou muito pequena, enfim, como é que você avalia? Então, foi 1-0 o primeiro jogo, você tem uma vitória, mas isso uma única bola pode mudar toda essa... igualar, né? Não mudar, mas pode igualar essa vantagem. Então a gente tem que jogar novamente, eu acho, né? Para vencer, tentar jogar para fazer gols, porque o gol fora de casa, já que nós não levamos gols, aí sim pode se tornar uma grande vantagem. O fato de não tomar gol em casa é de fundamental importância, Chico. Porque se o São Paulo fez 1, obriga o Cruzeiro a fazer 3. E aí, convenhamos, é muito mais complicado. É mais complicado, mas eu acho que o São Paulo está sempre acostumado a fazer um gol por jogo, né? Então ele deve manter esse ritmo. E o Cruzeiro, então, vai ter que correr atrás do prejuízo. Se falando com o Milton Cruz ontem, o Milton Cruz está preparado, sim, para botar o time para cima e vencer. Muito bem. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. A pergunta era: o Palmeiras se classificará para a próxima fase da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa, Celso Cardoso? Inacreditável o que eu acabo de ler aqui. O quê? Não.
52,8%. É a torcida do Corinthians. Se ele São falou Paulo que não, vai fazendo. dar que sim. Não, não fui eu, criatura. São os internautas. Criatura. Os telespectadores que nos acompanham. O prefeito Fernando Haddad votou agora pelo celular, não. Não votou, não. Eu disse que dá Palmeiras. Bom, fique agora com o Jornal da Gazeta, com a presença de Fernando Haddad. Um abraço a todos. Beijo, até amanhã. Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até mais.